segue a história de um casal, John e Mia Form, que recebe uma boneca vintage como presente. Logo, eventos paranormais começam a assombrar o casal, especialmente após um ataque aterrorizante por parte de membros de um culto satânico em sua vizinhança. Eles percebem que a boneca, chamada Annabelle, está ligada a forças sobrenaturais malévolas. O casal procura a ajuda dos especialistas em paranormalidade Ed e Lorraine Warren, que tentam proteger Mia e desvendar os mistérios por trás da ameaça sobrenatural associada à boneca. O filme explora temas de possessão demoníaca e atividade paranormal, e Annabelle tornou-se um ícone dentro do universo de terror criado por James Wan. Desde então, houve outros filmes relacionados, expandindo ainda mais a mitologia dessas histórias de horror. Demônios não se manifestam apenas de formas dramáticas, como na história daquele jovem. Eles também são sutis e astutos. Por exemplo, muitos casamentos terminam em divórcio não por falha dos cônjuges, mas por influências malignas que odeiam a união matrimonial. O diabo detesta a instituição do casamento e fará de tudo para destruí-la. A verdadeira batalha, como descrita em Efésios 6, versículo 12, pode não ser com seu cônjuge, mas com forças espirituais tentando dividir o matrimônio. É crucial reconhecer e combater essas influências, ao invés de lutar contra a pessoa que você ama. Se perceber que algo tenta separar seu casamento, não se volte contra seu parceiro. Lutem juntos e, se necessário, busquem em oração a força para combater essas influências e preservar a união. Existem espíritos específicos que influenciam comportamentos, como o espírito da mentira. O espírito da mentira impede algumas pessoas de dizerem a verdade, enquanto o espírito da luxúria incita desejos imorais. Por que os demônios nos perseguem? Simples. Somos feitos à imagem de Deus. O amor de Deus por nós é tão vasto que não pode ser totalmente compreendido. Os demônios, incapazes de ferir Deus diretamente, buscam nos destruir, sabendo quão preciosos somos para Ele. Deus nos ama mais do que as maravilhas deste mundo, mais do que as estrelas no céu. Como ser humano, você é o ápice do amor e da majestade de Deus. Assim, os demônios tentam ferir Deus nos ferindo. Deus não deseja ver seus filhos oprimidos ou dominados por espíritos malignos. O maravilhoso é que temos a autoridade dada por Deus para repreender essas forças. Não precisamos aceitar a opressão. Fomos capacitados a expulsá-los de nossas vidas, lares e finanças. Em Marcos 1, versículos do 22 ao 23, vemos o assombro das pessoas com o ensino de Jesus, que falava com autoridade. Ele confrontava diretamente os espíritos impuros, mostrando-nos o exemplo a seguir na igreja de hoje. A possessão demoníaca pode ser um tema controverso, mas Jesus nunca se esquivou desse assunto. Ele enfrentou a demonologia de frente, mostrando-nos a realidade dessa batalha espiritual e a necessidade de estarmos preparados e cientes da nossa autoridade em Cristo. Há cristãos que negam a realidade dos demônios e igrejas que evitam o tema. Contudo, a mesma Bíblia que fala da morte de Jesus por nossos pecados também nos alerta sobre a existência dos demônios. Alguns acreditam que a atividade demoníaca era mais comum nos tempos bíblicos, mas não há nada nas Escrituras que sustente essa visão. Na verdade, a possessão demoníaca no Novo Testamento era frequentemente relatada, e muitos casos que hoje classificamos como doenças físicas eram atribuídos a possessões. Não devemos diagnosticar precipitadamente todas as enfermidades como possessões, mas é imprudente subestimar a influência demoníaca em nossa era. Hoje, muitos descartam a atividade demoníaca do Novo Testamento como superstição. Com o avanço tecnológico e o conhecimento adquirido, tendemos a nos distanciar da crença em demônios. No entanto, a Bíblia nunca afirmou que o mundo está livre de demônios. Pelo contrário, ela prevê um aumento da atividade demoníaca nos últimos dias. Em Apocalipse 9, versículos do 1 ao 3, lemos sobre uma estrela que cai do céu e abre o poço do abismo, liberando enxames de criaturas semelhantes a gafanhotos com poderes de escorpiões. Isso indica que, se acreditamos na Bíblia, devemos estar cientes de que vivemos entre humanos e espíritos em uma era de intensa atividade espiritual. Em Marcos 1, versículos 22 e 23, descobrimos que até mesmo nas sinagogas podem haver demônios. Um homem possuído por um espírito imundo estava presente enquanto Jesus ensinava.
Isso nos mostra que a exposição a práticas como espiritismo, astrologia e ocultismo é perigosa, pois abre portas para o mundo demoníaco. O envolvimento em certas atividades pode abrir portais demoníacos, como mencionado na passagem de Apocalipse que destaquei. Estamos vivendo em uma época de poderes espirituais como nunca antes, e é essencial que reconheçamos essa realidade. Este conhecimento nos chama para uma maior vigilância e conscientização da batalha espiritual contínua em que estamos inseridos. A presença de demônios, mesmo em locais de adoração, ressalta a importância de estar sempre alerta e protegido pelo Espírito Santo. A Bíblia, em Apocalipse, relata a emergência de demônios guiados por seu rei, Abaddon, o Destruidor. Essa realidade espiritual é tão tangível que pode se manifestar até mesmo em lares. Um exemplo notável é o testemunho dos missionários Alfred Howard Carter e Samuel Rhys Howells em suas jornadas missionárias. Durante uma missão em uma ilha, eles enfrentaram manifestações demoníacas poderosas. Ao serem acolhidos numa casa luxuosa, quase uma mansão pertencente a uma família abastada, o que parecia um ato de hospitalidade logo se revelou um campo de batalha espiritual. O patriarca da casa estava possuído por 7 espíritos impuros, que não só dominavam o homem, mas controlavam todo o ambiente doméstico. Uma das situações mais perturbadoras foi quando a esposa tentou dormir no mesmo quarto que o marido. Os espíritos a repeliam violentamente, deixando marcas em seu corpo. A mulher mostrou para os missionários um altar estranho de onde emanavam os espíritos. Uma noite, enquanto Carter e Samuel dormiam, foram acordados por uma entidade sombria que questionou a presença deles, demonstrando agressividade. Apesar do medo e da surpresa, os missionários reagiram com oração e autoridade em Cristo, ordenando que o espírito se retirasse. Este evento reforça a realidade dos espíritos impuros tão presentes nos dias de hoje quanto nos tempos bíblicos. Em Marcos 1, versículos do 22 e 23, vemos Jesus enfrentando e superando um espírito imundo. O demônio reconheceu a autoridade de Jesus, mas foi prontamente subjugado pelo poder de Cristo. Esta passagem é apenas uma das muitas onde Jesus demonstra sua supremacia sobre as forças das trevas. Isso nos lembra da importância de permanecermos firmes na autoridade de Cristo diante das batalhas espirituais que possamos enfrentar. O Evangelho de Marcos enfatiza a autoridade de Jesus sobre os demônios. Em Marcos 1, versículo 34 e 39 é narrado como Jesus curou muitos e expulsou numerosos demônios, reafirmando a verdade de que ele tem poder sobre todo o reino das trevas. Esses relatos são um lembrete vital da realidade espiritual que enfrentamos e da supremacia de Cristo sobre qualquer força maligna. Como cristãos, somos chamados a reconhecer esta verdade e a viver na autoridade e proteção que Jesus nos oferece contra tais poderes.